Fala, mosqueteiros e mosqueteiras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Rapaziada, acabou de terminar Flamengo 4, Corinthians 0. Né? Uma goleada absurda no Maracanã. E você pode chamar do que você quiser, exceto o jogo de futebol, porque isso não foi, né? Pelo menos por parte do Corinthians. Você pode chamar de vexame, vergonha, tragédia, desastre, humilhação, passeio, vareio, taca, você pode chamar de tudo. Porque é revoltante esse placar, a displicência dos jogadores em campo, a preguiça que eles apresentaram, é totalmente vergonhoso. É uma vergonha esse 4-0, essa goleada aí, que vai ficar para sempre marcada no retrospecto desse confronto aí do clássico das multidões, né? Bom, rapaziada, antes de começar a análise aí, se você puder dar aquela força aí marota para nós, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, você já vai estar dando uma força absurda pro canal, tá certo? Muito obrigado por tudo e vamos sempre em busca de mais, né? De crescer aqui na plataforma, né? Vamos lá. É até difícil de falar alguma coisa, porque pra ser sincero com vocês, eu não vi o segundo tempo do jogo. Eu abri mão, pelo visto eu não perdi muito, porque dos 4, 3 saíram no primeiro tempo, então o terror, o pânico que eu tinha que ver, né? O pesadelo aconteceu no primeiro tempo, né? O 1-0 era o normal do que se esperava, né? Então, no segundo tempo, não vi, não assisti. Só vi que o gol do Flamengo, que foi um pênalti cobrado pelo Pedro, foi um pouco polêmico, assim, um pouco estranho, né? Mas fazer o quê, né? É o Varmengo no Rio de Janeiro, a Globo é torcedora do Flamengo, então nem vou falar nada, né? Então é isso. Isso não muda nada porque o jogo já estava 3-0, né? Eu não sei o que é pior, o 0 do Corinthians ou os 4 do Flamengo. Eu acho que é pior a goleada do que não ter feito gols. Mas vamos por partes. Começando com, até mesmo antes do jogo, a escalação. Orlando Ribeiro foi de novo num 4-3-3 para deixar o ídolo Mirassol Man, vulgo Romero, titular, né, num trio ali com Memphis e Yuri Alberto. Já vamos falar de algumas peças aí do jogo. Enfim, é vergonhoso, né, porque a gente perde o meio-campo porque não ia tá dando para marcar, né? A gente teria que seguir a estratégia do Vasco, que sim, meus amigos, o Vasco saiu no 0-0 com o Flamengo, um resultado bom, né? Mas o Corinthians tomou 4 do Flamengo, que empatou com o Vasco, que tomou 3 do Corinthians. Então é um negócio muito louco. Só faz eu pensar que é uma parte tática também. Além da preguiça, da má vontade dos jogadores em si, também a parte tática pode ter afetado nisso. Porque se o Vasco conseguiu segurar esse jogo contra o Flamengo e o Vasco tomou 3 da gente, poderia ter sido 5. Enfim, é muito estranho, né? Poderia ter sido diferente, mas não vamos chorar as rosas agora, né? Enfim, essa escalação aí, o que eu acho dela? Eu acho terrível, porque você vai contra um adversário muito forte, que é o Flamengo, no Maracanã, e você ainda vai assim, né? Você ainda vai com um time aberto para tentar bater de frente. Isso não se concretizou em nenhum segundo de jogo. Então só sofremos uma vergonha maior ainda, né? Porque não conseguimos nem combater ali no físico com os caras, né? Ele entrou com essa formação aí. Não tínhamos como marcar os caras, não tínhamos como ganhar o meio de campo, porque o Carrilho não marca, o Bidon pior ainda, e aí sobrava muito pro Ranieri, né? Mas a gente sabe que é muito difícil, porque entra também a diferença de qualidade entre esses dois jogadores aí. Rapaziada, falar pra vocês agora que a gente vai começar a falar do jogo. Tô até mal de saúde, tá? Depois de sair, porque não necessariamente depois do jogo, mas já tava querendo ficar ruim. Febre, né? Dor de cabeça, assim, no olho. E agora só piora o meu emocional com essa merda desse time que conseguiu tomar 4-0, cara. De um time que empatou com o Vasco. Mas enfim, vamos lá. Do primeiro tempo, né, que eu vi um amasso completo do Flamengo, um Corinthians perdido,
que pra mim não entrou em campo. Pra mim foram 11 contra 0. O Corinthians não entrou em campo hoje. O Flamengo tava num jogo treino, né? Tava só num treininho ali. Tinha um campo com um time e o outro sem. Então era só eles irem tocando a bola, trabalhando jogadas, e aí fazia o gol lá que tava vazio. E foi isso que aconteceu, né? Isso se concretizou, assim, essa meia ideia aí do que foi o jogo, porque não é normal você terminar o primeiro tempo tomando 3-0, né? Mesmo que seja um adversário forte na casa dele, geralmente você vai com um esquema tático que impede você de ser goleado já no primeiro tempo, né? Eu confesso que eu estava esperando um empate desse jogo contra o Flamengo, porque era um jogo muito difícil. Acabou que o Dorival adiou a sua estreia, né? Vai começar contra o Novo Horizontino, que é um adversário mais fácil. Isso pode ser até uma estratégia mesmo, para, enfim, não começar queimado já com a torcida, né? De ser goleado pelo Flamengo, imagina. Enfim, foi o Orlando Ribeiro e eu espero que ele nunca mais chegue no comando técnico do profissional do Corinthians, né? Não tem condição. Mas vamos lá. Com 5 minutos, o Corinthians já estava tomando 1-0, tá? Um gol do Everton Cebolinha. Eu tava vendo aqui assim, vi o Everton Cebolinha passando por todo mundo mesmo. E aí ele foi, chutou bem no canto e aí o Hugo não conseguiu pegar gol. Eu só consegui reagir. Que merda é essa, mano? Enquanto ele passava por 5 jogadores do Corinthians. Contando não só de drible, mas também que ele conseguiu vencer na finalização, né? Foi um gol... Assim, meio que todos os gols do Flamengo foram nesse estilo, né? Um chute muito no canto. Não, na verdade não. 2 gols do Flamengo foram assim. Mas vamos por partes. Saiu o gol. E aí, depois, uns 5 minutos depois que o gol saiu, aí o Corinthians começou a jogar. Foi jogando um pouquinho melhor, né? Até estava acreditando que poderia sair um gol de empate aí para segurar o resultado, né? E, enfim, a partir daí cadenciar o jogo. Não foi isso que aconteceu. O Corinthians realmente melhorou na partida, teve chance aí com o Carrilho. E no meio disso, o Memphis, ele saiu da partida, aparentemente está lesionado. Ele tentou continuar, mas sinalizou que não dava. Enfim, saiu mesmo. Eu espero que esteja bem, porque é muito complicado você ter que carregar 10 bagres, né, no seu time. Então, o Memphis, ele é um jogador muito bom, muito técnico. Ele realmente foi uma perda muito grande, né? Porque se já tava ruim com ele, imagina sem. E aí as coisas só pioraram. O Memphis saiu, eu espero que ele esteja de volta logo. Que ele já esteja bem, né? Tenha sido apenas um desconforto que não deixou ele continuar nessa partida, mas que ele já esteja de volta contra o Novo Horizontino. E aí, enfim, depois de uns minutos de Corinthians melhor na partida, contra-ataque, gol do Arrascaeta, né? O Arrascaeta, ele tem um relacionamento muito abusivo com o Corinthians, né? Porque o Corinthians só apanha dele. Então, eu me sinto muito mal de ter que falar isso. Me sinto muito triste. Mas eu não posso ficar mentindo muito aqui também não, né? Então, assim, o Arrascaeta tem um bom retrospecto contra a gente. E ele resolveu estrear a nossa camisa do Mundial fazendo um gol aí também, né? Pra já deixar carimbado. Eu nem vou falar primeiro agora do elenco, já vou primeiro falar dos gols, né? Porque aí fica mais fácil de organizar. Gol do Arrascaeta, pra mim, dava pra pegar. Eu acho que um goleiro como o Hugo teria sim capacidade de defender até mesmo o gol do Cebolinha também. O Hugo Souza foi uma peça muito estranha nesse jogo, mas como eu falei, vamos lá. 2-0, gol do Arrascaeta, né? E aí já quebra o Corinthians, né? Porque estava indo numa crescente no jogo, né? Aparentemente depois do primeiro gol. Sofre mais um e aí já quebra o time que já estava rachado, né? Estava a um ponto de se despedaçar. E aí, meus amigos, aí é desastre, né? Porque depois do 2-0 o Corinthians não consegue mais recuperar essa crescente que estava tendo no jogo. Fica ali na mesmice e desce, na mesmice e desce.
E aí o que acontece, né? Não satisfeitos tomando um 2-0, que até que é um placar ok, né? Se você for um time menor que o Corinthians, né, enfrentando o Flamengo, é um placar ok. Pra mim, não acho que seja um placar normal. 1-0 dá pra aceitar. 2-0 pra mim já é inaceitável, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Essas ideias do torcedor do que realmente vai acontecer em campo, né? Então, pra mim, no máximo 1-0. Porém, já tomou o segundo, não satisfeito. É uma saída de bola completamente horrorosa do Corinthians entre Gustavo Henrique, Hugo Souza. Hugo Souza tenta tocar forte para o Ranielli, né? Estava sendo... O time do Flamengo não estava nem pressionando ele ainda, tá? Gustavo Henrique achou melhor não ir na fogueira, tocou pro Hugo Souza, né? Tocou para trás, né? Seguro. Enfim, tinha uns 3 do Flamengo, assim, o Ranielli... Opa, Ranielli aqui e 3 do Flamengo aqui, ó, só esperando. Hugo Souza tenta fazer o passe, não chega no Ranielli e chega no jogador, chega no Pedro, né? Não é nem outro jogador, chega no Pedro com fome de gol depois de voltar da lesão. Primeiro jogo como titular no comando do Felipe Luiz do Flamengo. Não tinha como, né? Hugo Souza faz essa saída de bola terrível. A bola não chega no Ranielli, a bola sobra pro Pedro, que quase de primeira, assim, ele só pega a bola. Ah, é pra mim? Valeu, Neneca. Chutou, gol. Não teve como pegar. Até porque a posição do Hugo estava bem desfavorável para pegar esse chute, né? Nem sei se dava. O erro não é nem esse, em tomar o gol em si. É o que fez esse gol acontecer. E aí, 3-0, eu já fiquei... Já era. Não vou assistir o segundo tempo nem ferrando. Assisti até o final do primeiro tempo. Continuou a mesma merda, tá? Não teve mudanças. E assim, terminou o primeiro tempo. E aí eu desliguei a TV. Falei, não vou ver o segundo. E fiquei no fórum do meu timão. Fiquei só olhando lá uns tópicos, né? É engraçado que ontem eu tinha visto um tópico que dizia... Orlando 3 pontos Ribeiro vai cometer o crime no Maracanã. O homem tá pronto para cometer o crime amanhã. Que no caso é hoje, né? Eu queria saber que crime foi esse, né? Só se foi um atentado, um suicídio, não entendi. Só se foi um atentado contra a torcida do Corinthians, né? Porque de resto não teve crime nenhum no Maracanã, né? Mas, falando inclusive de Orlando Ribeiro, depois desse primeiro tempo horroroso... O que você espera para voltar pro segundo tempo? Mudanças, certo? Não. Não se você for Orlando 3 pontos Ribeiro. Ele não mudou ninguém do time. Ninguém. Nem do meio campo. Pra pelo menos segurar, né? Porque 3-0, desculpa. Se eu estou tomando 3-0 e eu estou fora de casa, eu não vou tentar fazer que nem o Internacional fez na Libertadores, né? Heróico. No Beira-Rio, os caras estavam tomando de 3-0. Conseguiram fazer um 3-3. Você acha que alguém pensou, nossa, acho que o Corinthians vai conseguir isso daí, hein? Poderia até pensar, se não fosse o jogo pífio que estava fazendo no primeiro tempo, que fez, né? O jogo inteiro. Pífio. Tenebroso, tá? Mais uma palavra que você pode chamar esse jogo, que não foi um jogo de futebol, né? Foi um treino pro Flamengo. Pífio e tenebroso. Terrível, horroroso. E aí, voltando sem mudanças, né? Em relação aí ao primeiro tempo, né? Depois da saída do Memphis... enfim, entramos aí. Ele não mudou algumas peças que poderiam mudar. Eu seguraria o jogo, tá? Porque, assim, a expectativa era de tomar mais gols ainda, né? Porque o Flamengo não iria tirar o pé. Tanto que não tiraram, se você parar pra pensar bem. E aí, o que eu faria? Eu recuaria mesmo, colocaria, por exemplo, o Martin. Ele até colocou depois, tá? Mas, enfim, eu tentaria conter ali pra gente poder pelo menos ganhar o meio de campo, né? Quem sabe aí pelo menos segurar o placar, né? Que já tava sendo goleada, né? Porque 3 gols já é goleada. Então, depois de uns minutos, enfim, teve mudanças, né? Mas assim, só lá na frente que ele realmente mudou. Eu vi que a cara dessa derrota tenebrosa estava sendo o Romero, né? Vulgo Mirassol Man, o artilheiro dos tolos. Romero, cara, vulgo Romero. Enfim, eu tenho carinho pelo Romero, acho que ele foi importante em vários momentos aí. Porém, ele não deveria ser titular em hipótese alguma no jogo de hoje.
Ele está mal, fez o gol da Sula, é verdade, né, no último jogo, mas ele é ruim, cara. O Orlando Ribeiro abriu mão de um meio de campo mais controlado para manter o Romero no ataque. Não faz sentido. Contra o Flamengo no Maracanã, não faz sentido. Então, o Romero talvez não mereça todas as críticas, porque não foi só ele que jogou, mas ele é a cara de um jogo que poderia ter sido muito diferente caso ele não tivesse entrado, não tivesse jogado. Ele, infelizmente, é de novo a cara da falha técnica que foi o Corinthians hoje. Não tem muito o que fazer. Acho que esse é o vídeo que eu mais me estressei na história, cara, dos 13 que eu fiz até agora. Meu Deus do céu, cara. Nem no jogo que a gente tomou 3-1 contra o São Paulo, mano. Nem nesse, velho. Porque é... Cara, a freguesia contra o Flamengo é absurda, cara. A gente amassava eles na década de 2010. Não inteira, né? Mas uma boa parte do tempo a gente amassava o Flamengo. Também ganhamos de 4-0 deles. Também ganhamos 4-0, 3-0. Ganhávamos bastante deles. Ficamos 9 jogos invictos contra eles. A maioria ganhando. Mas aí, desde que eles se reestruturaram, né? Porque uma pauta assim, é proibido você entrar no CT do Corinthians e falar reestruturação, qualquer coisa assim. É impossível, mudança, não dá, não pode, você vai ser expulso. Mas é a solução que eu vejo. O Flamengo, pra quem não sabe, rapaziada, o Flamengo, apesar de ser a grande potência junto com o Palmeiras, são os nomes a serem batidos. O Flamengo, mais que o Palmeiras, né, porque teve muita ajuda da Leila, da Crefisa, né, mas também teve uma gestão competente. O Flamengo, ele teve um plano de reestruturação financeira completa. Então eles ficaram anos ali na merda, né, vamos dizer assim, na lama. Ficaram anos ali, medianos para baixo, sempre. Mas o que isso resultou? Depois de um tempo, né, chegou um momento que os caras conseguiram uma dívida mais estável, conseguiram de novo dar um boost, né, para aumentar a qualidade do time, disputaram, ganharam quase tudo em 2019, 2020, 2021, muito bem ainda, 22 outras Libertadores para eles. Muito bem, chegou a um ponto que os caras deviam menos de 100 milhões, eles deviam acho que 40 milhões, ou até menos, eu nem sei ao certo. Foi uma gestão muito competente esse plano de reestruturação. Enfim, e o último ano do presidente deles de fato, a dívida aumentou para 300 milhões e tava tipo em 30, 40. Mas é muito surpreendente, porque imagina se o Corinthians tivesse feito isso também. Não teria ganho, por exemplo, talvez os brasileiros, né, de 2015, 2017. Não sei, talvez até mesmo em 2015, nessa época, depois do título brasileiro, faria essa reforma, essa reestruturação, né? Mas, enfim, isso é inacreditável, é impossível de acontecer no Corinthians, porque dirigentes da Renovação e Transparência continuam lá, conselheiros vitalícios de merda, né, que só prejudicam o clube, nunca irão aprovar um projeto como esse, que realmente vai salvar o Corinthians. Presidente novo, que também é da mesma corda, praticamente, não muda nada. E o cenário é negativo, meus amigos. O cenário é negativo e esse jogo só escancara a diferença de um time que não só é melhor no elenco, mas é melhor com uma gestão, com uma diretoria. Muito melhor. É uma superioridade absurda, porque essas coisas acabam fazendo diferença em campo. O presidente do Flamengo, os outros presidentes do Flamengo não entram em campo junto contra os ex-presidentes do Corinthians, né, e o Augusto Melo também. Mas a gestão que eles fazem no clube fazem muita diferença em campo. E a gente viu isso hoje. Infelizmente fomos massacrados. Essa é a palavra que eu tava querendo encontrar. Massacre. Massacrados pelo Mengão hoje. Não tem muito o que falar. O segundo tempo. Eu nem sei onde é que eu tava antes de começar a falar do plano de reestruturação que deveria acontecer no Corinthians. Mas se qualquer coisa eu falo de novo. No segundo tempo, entramos sem mudanças. Vamos mudar de verdade. O Romero, é verdade. O Romero, ele só saiu assim quando a gente tomou o quarto gol, né? Mas aí é 6 por meia dúzia. Não dá. E aí, enfim, já estávamos sendo massacrados, goleados, humilhados. Enfim, um jogo terrível.
E aí, num pênalti, né, que aparentemente foi polêmico, eu nem cheguei a ver o lance, mas muita gente falou isso aí, que a Globo ainda deu o veredito, né, do pênalti antes mesmo do VAR. Nem vou falar nada sobre isso porque eu não vi, então vou me abster, mas deve ter sido polêmico mesmo, né, porque é o VAR Mengo. Mas enfim, 4-0, gol do Pedro e terrível. Só pra fechar o caixão mesmo, 4-0. E a partir daí, meus amigos, é olé a cada passe certo dos jogadores do Flamengo. E eles estão certos. Se a gente fez um olé por estar ganhando de 2-0 contra o Palmeiras, imagina o Flamengo ganhando de 4-0 da gente. É óbvio que eles iriam fazer olé. No Maracanã lotado ainda. Bom, rapaziada, agora por último, falar de algumas peças do elenco aqui. Do Romero eu meio que já falei, né? Infelizmente eu já falei. Vamos lá, Hugo Souza, cara, e o sistema de zaga inteiro, terrível. Terrível. Hugo Souza é uma pena, eu tenho que chamar a performance dele hoje de terrível, tenebrosa, horrível, asquerosa. Não dá. Hugo Souza falhou em 2 gols do Flamengo pra mim. 2 gols do Flamengo foram falhas do Hugo Souza. E a saída de bola, aquela saída de bola também. Então você bota aí 3 gols que poderiam ter sido evitados ou acontecido de forma diferente se o Hugo Souza estivesse num dia inspirado. Por exemplo, na Copa do Brasil, contra o Flamengo também, que a gente perdeu de 1-0, né, no Maracanã. Mas ele jogou muito bem aquela partida. Hoje não. Foi terrível. Mas também imagina, cara. Ainda mais com essas falhas, né? Pra mim foram falhas dele. E aí, a cada gol, a torcida vai vaiando, vai zoando ainda mais. Imagina o mental do cara depois do jogo. Ele merece críticas, mas eu espero desde já que ele esteja muito melhor e que ele já esteja tranquilo pro próximo jogo. Que ele esteja de mental 100%, que ele seja um cara forte, porque deve ter sido complicado, deve ter sido difícil. Ainda mais sendo o ex-clube, né? Que ele já foi tão escorraçado de lá, tão humilhado, né? Mas, enfim, foi muito mal hoje pra mim, a zaga inteira. O André Ramalho é terrível, cara. O André Ramalho, eu não sei o que aconteceu. Se ele jogou muito bem pro nível dele no ano passado, e aí agora esse é o normal, ou se é o contrário, não dá. Não dá, cara. O André Ramalho é terrível, cara. Meu Deus do céu, o cara ia ser 5-0, tá? Porque o Pedro, no primeiro tempo ainda, quase fez um gol. Ele deu uma caneta. Ele tava no 1v1 com o André Ramalho, deu uma caneta nele. E os pés do Hugo Souza salvaram de ser um gol antológico do Pedro, né? Porque imagina, com esse gol já seriam 2. Com o pênalti seria um hat-trick do cara. Seria outro pai do Corinthians, né? Que os caras iam zoar nós. Além do Arrascaeta. Não dá, cara. O jogo hoje foi tenebroso em todas as partes. O Memphis saindo. O Carrillo até teve um chute lá, mas ele não marca. Então, não ajuda pro que a gente precisava, né? Que era segurar. Né, Orlando Ribeiro? Yuri Alberto, cara. Yuri Alberto parece que foi resetado para o início de 2024 e para 2023. Pelo amor de Deus, cadê aquele Yuri Alberto de 2024 do segundo semestre? Cadê? Meu Deus do céu, cara, não dá. É muito estresse. O Yuri Alberto foi resetado. E mais, o time tomando 3-0. Acabou o primeiro tempo. Mostrou lá ele de risadinha com o Rossi, goleiro do Flamengo, cara. Isso é inaceitável, Yuri Alberto. Inaceitável, cara. Nunca mais você faz isso. Nunca mais, cara. Pode ser o goleiro do Ibis, do Água Santa. Você não vai ficar de risadinha com ele. Ainda mais tomando de 3-0. Eu não me surpreenderia se, tipo, o Memphis ali, os caras do Flamengo. Aí, mano, você tá num time aí desfavorável, né? Você é craque, mano. Vem pra cá, vem com nós. Vem aqui pro Rio, curtir as praias. Ele vai, cara. Se ele for, eu não vou ficar nem surpreso, porque é uma diferença absurda. E é difícil você ter que carregar o seu time, né? E ainda você sai. Enfim, ele saiu e as coisas só piorou, cara. Eu não sei, cara. É muito triste, deve ser muito triste, né, essa situação de carregar o time inteiro, né? Por isso que o Garro precisa voltar. Porque aí com o Garro e Memphis, pelo menos são 2, né? Não é só um pro resto inteiro. Então, vamos ver, né? Tomara que o Garro volte logo e em alto nível também. O meio de campo, já falei um pouco, né? O Carrillo e o Bidon, eles não marcam. O Bidon é o pior, né, dentre eles. Porque o Bidon, ele é fraco.
Então ele não consegue ganhar no físico dos caras. E também ele não é tudo isso, né? Eu começo a me arrepender do Corinthians não ter vendido ele no final do ano passado. De verdade. Infelizmente, acho que ele nunca mais vai conseguir proporcionar uma venda como estava sendo esperada, como até foi especulada no final do ano passado. E aí o ataque é isso, cara, porque o Romero é a cara da derrota, né? O Yuri Alberto, ele é sofredor, pá, ele tem raça, mas, cara, não jogou nada hoje. Esse episódio dele rindo com o Rossi é terrível. E o Memphis eu espero que esteja de volta logo, cara, porque senão vai ser terrível, cara. Terrível. Já tá ruim. Imagina sem. E o técnico, cara, eu já falei ao longo do vídeo inteiro, né? O técnico aí, ainda bem que agora o Dorival vai assumir. Dorival, não sei nem se ele vai acordar amanhã, né? Tipo, eu não me surpreenderia também se ele acordasse amanhã. Cara, tive um pesadelo aqui. Tô com o rosto paralisado. Por isso que eu estou escrevendo essa mensagem. Estou com ansiedade, crise de pânico. Cara, não vai dar pra assumir o Corinthians. Vamos ter que rescindir o contrato aí. Não dá. Não consigo, cara. Tem que contratar outro treinador mesmo. Finge uma crise de ansiedade aí, porque, cara, o que ele viu hoje foi um vexame, né? O trabalho que esse cara vai ter que ter pra conseguir recuperar o futebol de jogadores, né, que são muitos que estão precisando. Cara, isso é terrível. Vai ser tenebroso a quantidade de gente que precisa melhorar. Quase todo mundo, na verdade, né? Todo mundo teria que entrar nesse plano aí de potencializar, que o Dorival aparentemente tem, né? Ele vai ter muito trabalho, ele pode ter até mesmo adiado mesmo a sua estreia para não estrear num jogo tão difícil que é o Flamengo no Maracanã. E ele falou, não vou estrear nem ferrando porque eu já perco e começo queimado com a torcida. Então vamos no Novo Horizontino que é mais de boa. Pode ser. Enfim, agora, se for isso, eu só espero que agora o Corinthians mude de postura. Que ele faça esse time jogar o que pode, o que jogou no final do ano passado. Porque não é time para sofrer assim. Não é. O Corinthians jogando certo, né, com o que eu espero, o Corinthians pode ser G4. Mas agora tá tipo em 11º e vai terminar a rodada abaixo ainda, eu acho. O Corinthians tem time pra ficar no G6. Eu tenho no meu coração, cara, inclusive tô com a All Black ainda. Ó, uma vergonha, né? Talvez se tivesse jogado com a All Black hoje seria diferente. Mas enfim, que estreia terrível. Já é bom até lembrar, né? Fazer mais um tópico aí. Que estreia pra nossa camisa em homenagem ao Mundial, hein? Que estreia. Mas é isso, eu espero que o Dorival mude completamente o time, porque o Corinthians, no meu coração, com certeza tem time para G6. Mas não tá desempenhando como tal, né? Tá em 11º, vai ficar abaixo ainda, eu acho. Vai ficar pior a situação e vai ter que se reformular aí no campeonato, cara. E, rapaziada, agora que eu acho, né, que terminou, já tô até um pouco aliviado do estresse, porque esse jogo aqui, cara, me deixou com raiva. Raiva mesmo. Diz aí nos comentários, rapaziada, se você aceitaria esse plano de reestruturação, reformulação do Corinthians, né? Esse plano aí de ficar uns 5, 6 anos com times medianos, né? Só pra se manter ali na Série A. Não brigando por títulos e ficando ali de boa, no máximo correndo por fora, mas sempre sanando as dívidas do clube. Você aceitaria ou não? Eu aceitaria, cara. Eu aceitaria tranquilamente, porque é terrível ver um time tão grande como o Corinthians numa situação como essa. Então diz aí se você aceitaria ou não. Se você já não deu aquela força, dá essa força aí, irmão. Se inscreve, deixa o like. Só se inscrever, você já dá um apoio tremendo, rapaziada, certo? Bom, no mais é isso que eu tenho pra falar. Agora eu só vou curtir o sofrimento de um domingo à noite com o Corinthians tendo sido goleado à tarde, né? Ou seja, é o pior domingo à noite possível. Mas é isso. Fiquem bem, né? O máximo que der. Não se abalem com essa performance terrível do Corinthians. Sei que pode ter gente que fique realmente mal de saúde por causa do desempenho do time. Não fique assim. Eu tenho esperança de que as coisas vão mudar. Eu espero que o Dorival possa acertar esse time, encaminhar ali
uma boa campanha nos campeonatos, enfim, principalmente acertar o time, cara. Um time consistentemente razoável já tá bom, porque não dá pro time jogar bem um jogo a cada 12. E os outros 12, 9 joga mais ou menos pra mal e 3 joga mal, não, 2 joga mal e 1 joga terrível. Contra o Flamengo foi o terrível no caso. Tamo junto, rapaziada, muita força pra vocês. Desculpa pela duração absurda desse vídeo, eu não esperava que fosse ficar tão grande, mas foi tão grande quanto o meu estresse, né? Então, muito obrigado pelo apoio de sempre, rapaziada. Espero que a gente possa sempre crescer e que cresçamos juntos. Tudo certo, rapaziada? Na medida do possível, fiquem bem. O Corinthians vai mudar, vamos nos reestruturar, eu tenho fé. E só a fé pra nos salvar, viu? Tem que ter uma reforma completa, a torcida tem que matar todos os conselheiros, todos os presidentes aí, todo mundo do Corinthians, fazer um conselho totalmente novo, estatuto, tem que mudar tudo, a coisa toda. Senão vamos ficar sempre nesse limbo da dívida aí de 3 bilhões quase. Bom, rapaziada, tamo junto, é nóis. Falou.